Derivada é o seguinte, digamos que eu tenha t elevado a 3. Se eu vou derivar isso aqui, vai ficar o quê? Vai ficar... Na derivada ocorre o seguinte, eu tenho a e aqui eu tenho n. Quando eu vou derivar, eu vou descer esse n aqui para baixo, então vai ficar, ó, n multiplicado por a com n menos o quê, ó? 1. Então, na derivada aqui, ó, eu tenho que me atentar a essa regra aqui, certo? Eu tenho esse valor aqui, esse valor de n aqui pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitos números, ok? Aí é o seguinte, vou derivar, o nome disso aqui é derivada, então derivar, certo? Então, na derivação, eu vou pegar esse n aqui, ó, eu desço n, e depois de n eu tiro 1, ok? Digamos, para ficar bem claro, eu tenho x elevado a 3. Na derivada aqui vai ficar o quê? Vai ficar 3 vezes x, aí do 3 eu tiro 1. Vai ficar quem, ó? 2. Entendeu? Entendi. Pronto, é isso que eu quero, só que vocês... E Aí, digamos o seguinte, lá numa prova tem a t elevado a 3, mais 2 elevado a t elevado a 2 aqui, mais 1. Na derivada em si, toda derivada de números exatos é zero. Se eu tiver, por exemplo, derivada, certo? Eu tenho uma derivada aqui de 5. Então, a derivada de 5 aqui é o quê? Zero. Se eu tiver de 7, derivada de 7, o quê? Zero. Derivada de 8, zero, porque é um próprio número. Eu preciso de letras, certo? Para fazer essa derivação. De caracteres assim, mais do algarismo, do ABC, por exemplo, ou qualquer uma outra função. Para derivar esse t aqui, t ao cubo, mais 2 vezes t ao quadrado, mais 1, eu vou precisar, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, baixo 3, aí, ó, t de 3 eu tiro 1, vai ficar quem, ó? 2. Mais, vou baixar o 2 aqui, então eu tenho 2, que multiplica quem? 2 vezes quem, ó? Eu tinha 2, vou tirar 1, então ficou apenas t. Mais, derivado de qualquer número, ó, é quanto? Zero, ó. Derivada de qualquer número é zero. Então, eu fiquei que a minha derivada aqui, certo? Derivada foi quem? Foi 3t ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, o quê, ó? T. Aí vocês ainda poderia derivar novamente? Poderia, mas isso aí vai depender do quanto a questão pede para fazer a derivação. Caso fosse derivar novamente, então eu colocaria dr', certo? Igual, aí vou baixar, ó, já tem um 3, então 3 vezes 2, que multiplica t, ó, porque é t, 2 menos 1, vai ficar apenas 1 aqui. A derivada de 4t, eu só vou derivar esse t aqui. E toda, digamos que eu tenha, derivada de x é 1. Derivada de t, 1. 1, que eu estou derivando só esse aqui. Ele não tem nada no expoente. Se não tem nada no expoente, vai ficar valores o quê? 1, certo? Então, aqui vai ficar mais 4 vezes quem? 1. Então, ó, nessa derivada aqui, dr' vai ficar 6 vezes t mais quem? Mais 4. Se você quisesse encontrar o valor exato aqui sem fazer substituição, eu poderia derivar novamente. Se eu fosse derivar novamente isso aqui, aí eu colocaria dr, duas linhas, certo? E ficaria quanto? Ó? 6. Derivada de t é quanto? 1. Então, ficaria vezes quem? Ó? 1. Derivada de um número inteiro. Já vimos que toda derivada de números inteiros aqui, ó, é zero. Então, ficaria mais quem? Mais zero. Então, a derivada aí final do mesmo seria quanto? Seria apenas o valor 6. Deu para entender, mais ou menos? Professor, eu entendi essa primeira regrazinha aqui. A elevado a n igual a n vezes a, n menos 1. Isso aí eu entendi.
quando o senhor começou aqui a exemplificar o T3, esses outros, aí eu não entendi. E esses números aqui, que toda derivada é zero, aí eu também não compreendi. Pronto, eu vou explicar novamente agora, certo? Não se preocupe, a gente vai ter tempo para ver isso aí. E hoje eu quero o básico do básico da derivada, é só para a gente entrar nessa parte do limite. Eu acho que limite você já entendeu, né? Eu tenho que me aproximar Já. por um número de um lado e pelo outro, certo? Pronto. Já que você entendeu esse aqui, pronto, vai ficar ótimo para mostrar agora para você. Deixamos que eu. Pronto, vermelho. Vou botar vermelho. No lugar de T aqui, eu vou colocar A. Vou dar valor a N, beleza? Sim. Se eu tenho, ó, A elevado a 2, se eu for fazer a derivada dessa criatura aqui, ele vai ficar quem? Vai ficar, ó, 2A. Porque de cima, ó, eu tiro 1. Então, por isso que aqui ficou 1, ó. Ele Certo. não está dizendo aqui, ó. Certo? Se eu tenho A elevado a 3, se eu vou derivar, então vai ficar 3, ó. Baixou, vezes A. Aqui em cima fica quanto? 2. 2, perfeito. E foi o que foi feito aqui, ó. Certo? Então, nessa parte aqui, ficou 3t elevado a 2, entendeu, né? Aqui, Sim. pronto. Mais, aqui eu já tenho 2. Então, vou repetir esse 2 vezes quem? Aí, ó, vou derivar agora, ó. Baixou 2 e ficou apenas quem? O De T. né? T, porque de 2 eu tirei um, ficou apenas T. Só que toda derivada de qualquer número, seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, números inteiros aqui que não tem um T multiplicando. Então, todo número aqui é zero. Se eu tiver 1, zero. Se eu tiver 2, zero. Se eu tiver 3, zero. 4, zero. 1000, zero. 2000, zero. Infinito, zero. Entendeu? Aí Entendi. aqui vai ficar, ó, 3t ao quadrado mais quem? 2 vezes 2 dá 4 vezes quem? T, certo? Então, aqui, ó, seria a minha derivadas com t's. Nilson, isso aí é a derivada mais simplificada que existe. Sim, realmente é a derivada mais simplificada que existe. E eu vou precisar dela hoje para entrar nessa parte de limite, ok? Ok. Pronto, coisa boa. Quem não estiver entendendo também, vai fazendo Derivada de qualquer número inteiro sempre é zero. É isso? perfeito, perfeito. Professor, só uma E, se- e, perguntinha. e, se, e se eu tiver, por exemplo, derivada apenas de t, só um momento aqui, viu, minha princesa? Se eu tiver derivada apenas de t, cadê o t que está aparecendo? Deixa eu tirar, pronto, de t. Se eu tiver só t, a derivada dele sempre vai ser 1, porque eu só tenho uma letra aqui. Então, a derivada dele é o quê? 1. Beleza? Ah, Nils, prove. Eu provo, ó. Eu tenho t, eu sei que esse t é elevado a 1. Aí, ó, ele disse que ele desce, vezes t, né? Aí eu vou ter 1 menos 1, que vai ser igual a 1 vezes t. 1 menos 1 é zero. Aí nós observamos que todo número elevado a zero é quanto? 1, né? Então, eu tenho 1 vezes 1. Todo número elevado a zero é 1. Por isso, quando eu tiver t, a derivada dele é 1. Entendeu? Entendeu? Porque aqui, ó, 1 vezes 1, 1. Pronto, pode falar, Sim. gigante. Eu estou entendendo o que o senhor está explicando, mas me diga uma coisa. Essa Sim. derivada, qual é o objetivo dela, afinal? A gente, como biomédico, a gente vai usar isso em quê? Não Pronto, estou entendendo. em biomedicina, a gente, é porque é o seguinte, primeiro eu trago os cálculos, depois eu trago eu trago, por exemplo, o seguinte, quando você vai medir quantidade de bactérias também, ou vírus, eles também podem utilizar limites, que é o quanto aquela quantidade vai se aproximando de um determinado número, tanto pela esquerda quanto pela direita, ok? Não se preocupe, não é só biomedicina que vê isso, não. Medicina também estuda bastante isso, é porque é necessário. Mas eu estou buscando, primeiro eu mostro como se calcula, depois eu começo a trazer questões relacionadas ao curso, como eu fiz
lá na parte de expoentes, entendeu? Certo. Ok. É porque o biomédico ele vai estar cuidando, por exemplo, de cálculos com relação, digamos que você vai para um laboratório, é um grande laboratório lá, epidemiológico, aí você tem que medir, por exemplo, a quantidade de crescimento de uma determinada função. Aí você pode utilizar limite, você pode utilizar derivada e assim sucessivamente. Então, todo esse conteúdo aqui vai ser voltado apenas para o curso. Mas antes de chegar nas questões relacionadas ao curso, eu tenho que passar os cálculos, que é para você entender. Aí depois que entende os cálculos, quando chegar lá nas questões, aí você vai dizer, nossa, que coisa mais boba. Hoje você sabe calcular, por exemplo, a quantidade de medicamento que alguém pode ingerir no dia, certo? Através daquelas contas lá que eu disse, o diferenciando pessoas entre 10 e 20 anos. Aí você pode pegar e fazer entre 20 e 30 anos, 20 e 40 anos, e assim sucessivamente. O biomédico tem que raciocinar rápido. Se você cancela esses dois aqui, ó, aí vai ficar o quê? 3x mais 2. Se esse x aqui, o limite, fosse 1, você substituiria 1 aqui e ficaria 3 vezes 1, 3, mais 2 o quê? 5. Certo? Então, eu encontrava da melhor maneira possível. Pronto, aí o que significa aí? Eu tenho um limite, ele diz assim, que é o limite tendendo a 1. Aí, se eu for substituir esse 1 aqui, fica fácil, ó, de compreender. Porque eu pego 1, substituo aqui, então vai ficar quem? Vai ficar 1 elevado a 3, mais 3 vezes 1 elevado a 2. Só substitui o 1 aqui, ó, em cada valores. Agora, o que é que acontece? Quando eu elevar isso aqui, 1 é o expoente 3, a gente já sabe que o valor é quanto? É 1. Mais quanto? 3 vezes quanto? 1, né? O próprio 1, porque 1 elevado a 2. 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vai ser sempre 1. Ok? Então, somando aqui, eu teria 1 mais 3, que daria um valor de 4. Ok? Aí, outro exemplo é quando eu tivesse, por exemplo, o seguinte, eu tinha na parte de cima x mais 2, né? E aqui abaixo, digamos, limite de x tendendo a menos 2. Aí aqui abaixo eu teria x menos 2. Eu vou botar em cima menos 2, certo? E aqui abaixo eu vou colocar mais 2, x mais 2. Se eu substituir esse valor aqui, vai dar menos 2 mais 2 dá 0, né? E eu não posso, por exemplo, ter o número, acima se eu for substituir, ficaria, aqui é menos, viu? Ficaria menos 2, menos 2. Abaixo ficaria menos 2, mais 2, substituindo. Então, aqui ficaria menos 4 na parte de cima e 0 na parte de baixo. Só que não existe números dividido por 0. Então, esse número aqui seria inexistente, certo? Ele não vai existir. Aí, esses conceitos aí que nós temos que aprender nessa parte de limite. Quando eu chegar lá nas questões, por exemplo, quando for envolver a parte envolvendo o curso de biomedicina, aí você diz assim, bom, eu já sei como fazer. Então, vamos para alguns exercícios aqui, que é para vocês entenderem direitinho. Se você observar o que ele fez aqui, ó, ele pegou o 1, substituiu apenas onde tinha x e foi substituindo e encontrou o valor de 4. Quando diz assim, limite do produto, é porque esse 4 aqui está multiplicando x. Então, quando eu tenho um número multiplicando o outro, chama-se de produto. Mas se você prestar atenção, é só substituir o x por 3. 3 elevado a 2, 9. 9 vezes 4, ó, 36. Certo? Então, essas coisas básicas, simples, que às vezes é utilizado bastante no curso. Quando eu tenho limite tendendo a 2, aí acima eu tenho x mais 3 e abaixo eu tenho x mais 2. Aqui, se eu substituir o x por 2, aqui substituiu também por 2, então 2 mais 3, o quê? 5. 2 mais 4, o quê? 6. Então, eu tenho o quê? Uma fração aqui de 5 sobre 6. Nilson, isso sempre acontece, às vezes temos que aprender outras técnicas para poder fazer. Mas, por enquanto, no curso de biomedicina, a gente está pegando a parte o quê? Mais simples, que vai ser utilizado em exemplos envolvendo o curso de vocês.
Aqui ele faz limite da potência. Isso aqui a gente já viu, ó. É só pegar o 1, substituir no x, ó. Vai ficar 1 ao quadrado. Foi o que ele fez aqui, ó. Deu 1. 1 mais 3, ó, ao quadrado, dá 4, ó. 1 mais 3, 4. 4 ao quadrado, o quê? 16. Beleza? Então, tudo isso aqui nós já estudamos, por exemplo, lá na disciplina, na parte que estávamos abordando sobre expoentes. Então, saber encontrar esses valores. Vamos lá mais na frente, deixa eu ver aqui. Pronto, aí vem esses exercícios aqui, para vocês. Pronto, aqui, okay? Ele diz assim, ó, use a simplificação algébrica para achar o limite, caso exista, certo? Quando não existiria? Não ia existir se aqui desse zero, certo? Se eu substituir esse valor aqui, ó, aqui abaixo, vai ser menos 3 mais 3. Então, quando eu pegasse menos 3, somasse mais 3, ia dar zero. Pegava esse zero aqui, multiplicava por essa fração aqui, daria zero. Então, se eu for substituir do jeito que está aí, ó, não pode. Ele seria indefinido. Então, como a pequena gigante falou, eu vou ter apenas que cancelar esse aqui, ó, com esse, porque são o quê? Iguais. Então, agora eu vou ter apenas agora um limite, ó, limite de x tendendo aqui, ó, a menos 3. E aqui vai ficar x menos quanto? 4. Sobre quem? Sobre x mais quem, ó? Mais 1. Se eu substituir aqui abaixo agora, ó, vai dar menos 2, porque eu tenho menos 3 mais 1, vai ficar menos 2. Então, já não zera. Como não zera, esse limite existe. Esse aqui não existia. Só quando cancelou aqui, ele passou a existir. Então, agora é só substituição. Vou substituir x, vai ficar ó, menos 3, menos 4, sobre menos 3, mais quem, ó? Mais 1. Eu posso somar os de cima? Posso. Então, vai dar 7, né? Porque 4 mais 3, 7. Conserva o sinal, então vai ficar menos o quê, ó? 7. Sobre, eu tenho menos 3 mais 1. Então, eu vou tirar 1 daqui. Então, vai ficar menos quem, ó? 2. Menos com menos, mais. Então, vai ficar apenas o quê, ó? 7 sobre 2. Então, é isso aqui que eu quero que vocês tenham capacidade de enxergar como eu chegaria, por exemplo, nesse 7.2. Pronto, vamos a outra agora. Eu poderia, se eu colocasse aqui, ó, menos 1 mais 1, iria zerar isso aqui, ó. Não seria limite, não teria limite, ele seria inexistente. Então, se você observar aqui, eu posso cancelar esse com esse? Pode. Posso, perfeito. Então, eu cancelo aqui. Vai ficar quem? Vai ficar limite de x tendendo a menos 1. Viu como fica fácil quando parte direto para os exercícios? Então, x ao quadrado mais 3, ó. Agora eu vou só substituir. Vou pegar menos 1, ó, vai ficar menos 1 ao quadrado, mais quem, ó? Mais 3. Se eu tenho menos 1 multiplicado por menos 1, ó, menos com menos, mais. 1 vezes 1, 1. Então, aqui eu vou ficar ó, com 1 mais 3, que vai ser igual a 4. Vamos lá, de novo, mais uma. Esse aqui, meus amados, aí pronto, esse aqui você diz assim, nossa, o negócio agora ficou feio, Nilson. Mas, Nilson, por que você faz isso comigo, Nilson? Eu sou teu amigo, gosto tanto de tu, professor, e você vai fazer uma miséria dessa? Porque eu sei, professor, se eu substituir aqui, professor, vai ser 3 menos 3 dá 0, professor, isso é inexistente. E agora, professor, como é que eu faço esse negócio? Eu vou me explicar a você, agora eu vou ter que apagar isso aqui. Certo? Apagar essa parte aqui, para explicar esse aqui e lembrar das minhas potências, por vimos aquela primeira parte lá de derivado. Pronto, tá aqui, ó. Se eu for substituir aqui, aí vocês, mais Nilson, como é que eu vou simplificar um negócio feio disso aqui? Eu olhando para isso, Deus, parece um coronavírus. Negócio mais feio. Pronto. Aí nós lembramos agora do que vimos lá no início, por isso que eu estava explicando para você
passo a passo para entendermos. Antes de resolver essa questão aqui, ó, se você observar, ó, essa parte aqui, ó, tem expoentes. Então, eu posso fazer o quê? Derivar esse número. Se eu for derivar esse número aí, que aqui eu vou chamar de x, vai ser igual, aí eu vou só repetir, eu tenho 2x na terceira, menos 6x ao quadrado, mais x, menos 3. Tem outra maneira de fazer, mas é chato para vocês, eu prefiro não complicar a cabeça de vocês. Então, aqui, ó, dx vai ser, eu já tenho 2, ó, tenho 2, vezes quem, ó? 3. Multiplicando x. Agora, de 3 eu tiro 1. Vai ficar quanto aqui? Ó, gente, para você dizer assim, meu Deus, que coisa feia é essa, é aquele negócio, ó, de a elevado a n, que vai ser igual a n, que multiplica a de n menos quem? 1. Certo? Está dizendo que eu estou tirando 1 do expoente. Ok? Então, eu peguei esse 3 aqui, ó. Estou fazendo do mesmo jeito isso aqui, ó. Baixei, ó. Certo? E por que está multiplicando por 2? Porque já tem um 2 aqui. Então, agora, vai ficar quanto aqui em cima? 2. De 3 eu tiro 2, perfeito. Então, agora, menos, perfeito. Aí, aqui eu vou derivar também, ó. Vai ficar 6 vezes, vai ficar 2 vezes x. Aí, aqui vai ficar quanto? 2 menos 1, 1, perfeito. Aí, agora, ó, mais... derivada desse número x aqui vai ser quanto? 1. E derivada de 3 é 0. Então, isso aqui eu já descarto, certo? Derivada de 3 é 0. Então, para alinhar aqui, para ficar bonitinho, vai ficar dx igual 2 vezes 3 vai ficar 6, x ao quadrado, menos 2 vezes 2, 6 vezes 2 vai ficar 12. Então, 12 o quê, ó? X mais quanto? Mais 1. Aí eu venho aqui, ó, na parte superior, eu vou colocar, ó, 6x ao quadrado menos 12x mais quanto? Mais 1. Aí esse aqui, ó, a derivada. Eu sei que a derivada de menos 3 é 0. Mas a derivada de x vai ser quanto, ó? 1, certo? Então, nesse outro aqui, se eu fosse fazer a derivada de x com relação a x menos 3, a derivada desse número aqui, ó, vai ser quanto? Ó? Vai ser 1. E a derivada desse número aqui, ó, vai ser quanto? 0, porque todo número, a derivada é 0. Então, lógico, aqui, a minha derivada ficou apenas quem? 1. Aí só fiz substituir. Aí agora, certo? Aqui também teria limite, ó. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou substituir por 3, ó. Então, vai ficar, ó, 6 vezes 3 ao quadrado, né? Menos 12 vezes quem, ó? 3, mais quanto, ó? Mais 1, ok? Então, fazendo esse valor aqui, ó, 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 6 dá quanto? 9 vezes 54. 6. Perfeito. 54. Mirna trabalha em escritório de contabilidade, porque essa aí é empresária Não, mesmo. não, 50 professor. menos 12 vezes 3, 36 6. mais 1. Então, esse valor aqui vai ser, se eu tenho 54 mais 1, 55, então vai ficar 55 menos quem, ó? 36. Então, o valor aqui de 55 menos 36 dá quanto? 19. Pronto. Então, o meu limite aí de x tendendo a 3 foi justamente quem? 19.